pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Aqui Vi do Mundo e neste vídeo eu venho comentar sobre Machado de Assis, mais um daquela série O Que Esperar de Fulano. Eu tinha pedido naquele primeiro vídeo sobre o José de Alencar para vocês me sugerirem os próximos, né? O que vocês queriam ver primeiro. Aí me pediram Camus e Machado de Assis. Como eu já li muito mais obras de Machado de Assis do que de Camus, que aliás eu vou ter que reler O Estrangeiro, eu resolvi fazer sobre Machado de Assis primeiro, tá? Mas eu vou fazer o outro e aqueles outros todos que eu falei lá, Balzac, Victor Hugo e tudo mais, tá? Eu vou primeiro mostrar o que eu já li do Machado de Assis e depois falar naquela perspectiva que eu falei, que nessa série eu vou tratar, não vou fazer análise de todas as obras, mesmo porque eu não li tudo de cada autor. O critério é, eu tenho que ter lido pelo menos 3 obras do autor. E é para dar um contexto, apresentar o contexto histórico, sócio-histórico do autor e ver como isso impacta a obra do autor. Então, assim, naquela perspectiva, quem fala e de onde fala, né? O seu local, o seu lugar de fala, lugar considerando tempo, espaço e realidade socioeconômica. Já li, acho que quase todos os romances de Machado de Assis, acho que me falta Casa Velha só, esse eu não acho com facilidade. Mas aí da primeira fase, a fase romântica, o primeiro romance dele, Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e Yaya Garcia. Aí da segunda fase, que é a fase que chamam de realista, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, Quincas Borba, Isaú Jacó e Memorial de Aire. Machado de Assis também escreveu muitos contos. Eu tenho 3 livros de contos aqui, um de contos escolhidos, o outro contos fluminenses e outro também acho que contos escolhidos. Mas eu já li muitos outros contos dele na internet e tudo mais, não li todos. Inclusive eu fiz um vídeo sobre top 5 contos do Machado de Assis, né? É claro, considerando apenas os que eu já havia lido. E eu vou deixar aqui nos cards para vocês, mas eu vou comentar daqui a pouco os mais. Então foi tudo isso que eu li. Nunca li nada de teatro do Machado de Assis, nunca li nada de poesia, né? Porque ele foi também um grande crítico literário. Crítica literária de Machado de Assis, eu acho que eu já li alguma coisa. Eu já li textos que ele fala sobre a língua. Não havia normas gramaticais, não havia uma ortografia do português naquela época brasileiro, não havia normas gramaticais. Nesse texto técnico que eu li, o que ele chama de gramática não é a gramática que a gente entende hoje, não havia acordo ortográfico, normas gramaticais assim já estabelecidas, pelo menos não aqui no Brasil. Gramática naquela época era sintaxe, que é o que eu acho mais importante numa língua. Gramática, essa coisa que muda por decreto, ortografia não é o mais importante, é meio. Para mim a sintaxe que é importante. Escreve bem quem domina a sintaxe, porque coisas de ortografia o olho corrige. Mas eu vou comentar essas obras aqui, alguma coisa interessante aqui, depois que eu falar do Machado de Assis. O Machado de Assis nasceu em 1839 e morreu em 1908. O que acontecia no Brasil em 1839? Ora, o Dom Pedro I já tinha abdicado, certo? Ele abdicou em 1831. Só que a gente estava naquele período regencial e porque o Dom Pedro II não tinha atingido a maioridade. Só que em 1840 ele já tem lá a maioridade estabelecida, né, para fins políticos. E o Machado de Assis nasceu em 1939. Então, assim, ele viveu nesse período de Dom Pedro II, porque Dom Pedro II assumiu quando ele tinha meses ou um ano, mais ou menos. Ele morreu em 1908, quando já tinha sido proclamada a República, né, em 1889. Então, assim, ele viveu ainda quase 10 anos de República, mas a maior parte da vida dele, ele viveu durante a era de Dom Pedro II. O que aconteceu de interessante numa perspectiva política histórica durante esse período de vida, esse arco temporal da vida de Machado de Assis, 1839, 1908? Em 1888 houve a abolição da escravatura. Então Machado de Assis passou a maior parte da vida dele nesse regime de escravidão. Em 1889 é a proclamação da República. São os 2 fatos mais importantes e a gente vê essas 2 coisas na obra dele. E ele era mulato. Ele não era escravo, mas ele era mulato. O pai dele era mulato, era mestiço o pai dele. A mãe dele era uma portuguesa de Açores, então ele era mulato. Nasceu no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro. A família dele, os pais dele, eles eram uma espécie de apaniguados.
irmãos, né, lá de uma outra família, mais bem abastada lá do Morro do Livramento. E o Machado de Assis, o que é muito interessante, ele já foi desde pequeno, assim, acho que muito erudito. Ele já tinha um comportamento um pouco diferenciado. Ele não gostava muito assim da escola tradicional, escola pública e tal. Ele estudou, ele não fez faculdade, como vários outros escritores, mas ele frequentou a escola pública, não gostava muito. Ele era mais autodidata, de aprender sozinho. Então, ele era tipo coroinha da igreja, ele aprendeu latim com um padre. Ele aprendeu francês com um padeiro lá, que era francês. Então, assim, ele ia vendo oportunidades em seu entorno e ia se formando, ia se fazendo. Ele lia, ele trabalhou em vários subempregos e ele tirava proveito disso. Ele vislumbrava, não estou falando que ele era oportunista, mas assim, ele vislumbrava oportunidades para se desenvolver, né? Então pedia para um ensinar um idioma, outro ensinar outro. Só sei que ele aprendeu muitos idiomas, acho que grego, latim, francês, que ele começou a aprender inglês, sei lá quantos. Eu já li alguma coisa, eu sabia quantos ele tinha aprendido, mas são muitos, né? Para quem não estudou formalmente esses idiomas, ele sabia muito, ele lia muito, ele lia muitos clássicos. E ele também cresceu nesse estigma. Pense, ele não era escravo, o pai dele também não era escravo, mas havia escravidão e ele era mulato. Isso impacta a obra dele, a gente vai ver aqui depois. Então, ele já cresceu num sistema que o excluía. Excluía por conta da cor e por conta da condição social também. E ele foi galgando posições, ele entrou no serviço público. Ele trabalhou em tipografia, amigo de José de Alencar, do Manuel Antônio de Almeida, lá na tipografia, que escreveu Memórias de um Sargento de Milícias. Ele teve vários amigos, assim, famosos, né, que se tornaram famosos depois, e famosos na época também. Porque ele já tinha um talento reconhecido, ele foi um dos poucos autores que teve talento reconhecido em vida. Ele foi galgando postos públicos, ele teve alguns cargos que foram outorgados pelo imperador, né? Então ele trabalhou no ministério, ele foi contador, no ministério, alguns ministérios, acho que alguma coisa da aviação, enfim. E a gente está falando de um período, do século XIX, que a forma mais comum de ascensão social, de galgar posições sociais, era por meio de serviço público. Não estou dizendo que era a única, mas era a mais comum. Galgando, conseguir um posto aqui, outro ali, é claro que não por concurso público, mas enfim, por indicação, por, sei lá, mérito, seja o que for, mas ia se estabelecendo. Ele se sentia inferior socialmente por conta da cor, por conta da condição social, mas ele tinha mais dois problemas, hein? Ele era gago e ele era epilético. Então pensem no complexo de inferioridade que tinha Machado de Assis. Mas isso não tornou menor, né? A gente sabe que não, nosso maior escritor, né? Ele está entre os bambambãs. Muitos críticos hoje em dia reconhecem Machado de Assis como um dos grandes gênios da literatura mundial. Por quê? Porque ele tratou de vários temas, ele teve um comportamento, um posicionamento que não era comum na época. Hoje a gente valoriza muito, mas na época talvez isso não fosse valorizado. A gente está falando do século XIX, a gente está falando do cientificismo, a gente está falando daquelas teorias malucas que falavam que negro era inferior, era menos inteligente. Agora pense o lugar de fala de Machado de Assis. Ele mulato, ele prova viva, ele aprendeu tantos idiomas, autodidata. Como é que ele poderia acreditar nisso, nessa inferioridade dos negros? Então ele não caiu nessa conversa cientificismo, naturalismo. Tem dois grandes autores que não caíram nessa conversa do século XIX, porque bons autores caíram, hein? Porque era o que era considerado científico. Machado de Assis e Dostoiévski. Eles não caíram nessa conversa do determinismo. O meio determina o sujeito. O meio pode influenciar. Determinar não, senão se a gente acreditar que determina, a gente não acredita em livre-arbítrio. Tanto o meio não determina que ele foi galgando, para você ver, ele não poderia acreditar na inferioridade intelectual negra, porque ele era mulato, e ele não poderia acreditar que o meio determina, porque ele nasceu pobre, né, nessa condição, e foi galgando, ele conseguiu um posto bem interessante para quem nasceu na condição que ele nasceu. Então perceba que ele tinha plena consciência do seu lugar de fala, da sua condição, a ponto de rejeitar ideologias impostas.
E a gente percebe muito disso na obra dele. Aliás, deixa eu só abrir um parênteses aqui, já que eu falei de Dostoiévski. Ele tinha mais coisas em comum com Dostoiévski. Eles eram contemporâneos, viveram ali no século XIX. Eles não caíram nessa onda de determinismo meio que influencia o sujeito, e ambos eram epilépticos. São dois dos grandes escritores da literatura mundial de todos os tempos, né? Vocês veem que há vários pontos em comum. Mas antes de ver como toda essa questão, essa condição dele aparece na obra, devo falar que, embora ele não fosse engajado politicamente, ele não participava de manifestações, ele escrevia até a respeito no jornal, ele era um grande crítico e tal, mas ele não era de ir lá nas ruas fazer manifestações e tal. Ele não era engajado, mas ele era politizado. E ele trata de política, de questões que são caras, de maneira muito sutil na obra dele. Tem gente que acha que ele não é, que ele não trata, mas trata, e eu vou provar, vou mostrar pra vocês. Então, o valor da obra de Machado de Assis eu acho que é inestimável. Porque ele é um daqueles autores que você tem que passar a vida lendo. Então você lê, vive um pouco, retoma, relê, você aprende mais alguma coisa, porque antes você não estava pronto para ter acesso ao que você teve agora. Faltou maturidade, faltou experiência, aí você vive mais um pouco, depois você aprende mais coisas. E é assim com tudo que ele escreveu, pelo menos aqui na fase realista, hein? Então assim, todos esses, com exceção de Memorial de Aires, que eu li uma vez só, porque foi um dos últimos que eu li, os outros eu li 2 vezes ou mais já, né? Quincas Borba, Isaú Jacó, Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu já li 2 vezes ou mais. E o que é importante no Machado de Assis do ponto de vista literário? É a forma de narrar, principalmente em Memórias Póstumas em Dom Casmurro, né? É a escolha do foco narrativo, escolher quem vai narrar, essas 2 obras especificamente. Quando eu fiz o vídeo sobre foco narrativo, eu falei disso, mas tem alguns contos também que a escolha do foco narrativo que faz a obra ser grande. E aqui a gente tem exemplo de Machado de Assis. Se não fosse Bentinho, o sujeito a contar a história, seria outra obra. Escolher quem vai narrar a história é uma coisa. Como essa narração acontece é outra coisa. São 2 características da narração, mas são coisas diferentes, né? A escolha do foco narrativo em Memórias Póstumas de Brás Cubas também faz com que a obra seja o que é. Se fosse o próprio Brás Cubas, mas vivo, seria outra coisa. Um narrador morto é o que há, né? Que faz a obra ter um diferencial. Então, assim, várias sutilezas políticas, várias habilidade com a escrita, com a sintaxe fora do normal, a ironia e, mais do que tudo, uma facilidade em perceber o caráter das personagens, que são as pessoas. Se ele tinha essa facilidade em descrever e em apresentar personagens, né, com características de comportamento bem interessantes, é porque ele era assim, ele observava isso nas pessoas, não tem como ser de outra forma. Então, assim, essa constituição psicológica, a forma como ele apresenta o caráter dos personagens é algo que eu não vi em outro autor ainda. Como ele, em pequenas passagens, ele vai mostrando o caráter dos personagens sem dizer, sem dar o nome certo, assim, sem ser objetivo. Ele apresenta. Um exemplo disso é em Memórias Póstumas de Brás Cubas, tem um episódio da borboleta. Ele evidencia uma característica do caráter do Brás Cubas ao mostrar o que ele faz com a borboleta. Porque a borboleta era uma borboleta negra que estava lá, sei lá, voando, e ele acaba matando a borboleta. E ele praticamente fala que a culpa é da borboleta, o Brás Cubas fala também que mandou ela ser negra. Veja a sutileza que ele apresenta o caráter desse sujeito. Então a culpa era da borboleta porque não era de outra cor. E assim, por essa sutileza. Então, às vezes você vê um capítulo curto que descreve alguma coisa e você pensa, nossa, mas não tem nada a ver esse capítulo aqui com o resto do enredo. Tem, ele está pontuando alguma coisa que você deve observar. Ele é muito sutil, ele é muito irônico. Por isso que eu falo, a gente tem que voltar a Machado de Assis sempre para aprender as coisas. E como aparece a questão da escravidão e do racismo aqui na obra de Machado de Assis? A gente tem um bom exemplo em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aqui tem um episódio do Brás Cubas criança montado num escravo.
né? E acho que ele usava espora, alguma coisa assim, chicote, enfim. Ele judiava desse escravo, montava em cima e falava: fica quieto, besta. Acho que alguma coisa assim. Aí o escravo reclamava, né, nhonhô, não sei o que. Ele: fica quieto, besta. Aí depois o Brás Cubas cresce, esse escravo é alforriado. Tem um momento que o Brás Cubas cruza com esse escravo, que eu não vou lembrar o nome, já grande alforriado, e esse escravo tinha o seu próprio escravo. E ele repete, ele reproduz o modelo, faz com o escravo exatamente o que Brás Cubas havia feito com ele. Usando o mesmo palavreado, fica quieto, besta, alguma coisa assim. Ele reproduziu o modelo. Só que antes o Brás Cubas era o branco escravizando o negro. Tinha toda uma diferença social ali, implícita, toda uma questão. E ele cresce, faz a mesma coisa com o seu próprio irmão, de situação, de condição. Só que aí ele já estava se sentindo superior, porque ele era alforriado. E aí ele quer descontar no outro. São sutilezas como esta que Machado de Assis apresenta em sua obra. Tem um conto dele, Pai contra Mãe. Esse Pai contra Mãe, o Cândido Neves, percebam, Cândido Neves, dois nomes que remetem à brancura. Ele é um caçador de escravos fugidos e ele se casa com a Clara, outro nome que remete à brancura. Só que ele passa por uma situação complicada, sem dinheiro, porque ele não estava conseguindo capturar escravo, e a mulher engravida e tá lá para nascer o filho, ele numa situação complicada, até que, sem querer, no dia passando por um lugar, ele reconhece uma negra fugida. Ela, quando vê, fica apavorada, ela pede pelo amor de Deus para ele não capturá-la, ela estava grávida. Ele pensa, ele grávido, né? Ela grávida, ele pondera e ele a aprisiona, ela aborta. O nome do conto é Pai contra Mãe. Claro que quem vence é o branco, né? É o branco que vence. Ela perde o filho, é capturada, e ele consegue uma grana para ter o filho dele. Então, assim, são sutilezas. O Machado de Assis não faz nenhum discurso enérgico, acalorado, tratando das questões. Não. Ele trata as questões de maneira sutil, mas quem percebe a abordagem do tema percebe qual é o posicionamento do Machado de Assis, né? Fica claro o que ele pensa, o que ele acha, fica clara a crítica. Várias outras passagens, eu acho que há outros contos também que essa questão da escravidão, do racismo aparece, só que eu não estou lembrando agora, mas esses dois são, assim, ótimos exemplos para pontuar. Agora, uma outra questão que foi bem impactante durante a vida do Machado de Assis foi a mudança do Império para a República. E a gente vê isso na obra Esaú e Jacó. Aqui nesta obra a gente tem, ele remete aos personagens, aos irmãos gêmeos da Bíblia, e aqui também são irmãos gêmeos, só que Pedro e Paulo. E um deles, agora não lembro qual, um é monarquista e o outro é liberal, né? Um é conservador, um é liberal. Então um é pela monarquia, defende Dom Pedro, e o outro é pela república. E esses irmãos brigam o tempo inteiro, o tempo inteiro. Aí é proclamada a república. E como o Machado de Assis lida com isso? A gente percebe o posicionamento do Machado de Assis por conta de uma passagenzinha simples aqui. Aqui tem uma padaria que chama Padaria do Império. Coloca lá a tabuleta, Padaria do Império. E aí depois com a proclamação da República, eles falam, tem que trocar a tabuleta. Padaria da República. O que mudou? Foi o nome da placa. Nada mudou. Assim como com a independência do Brasil nada mudou, porque quem proclamou a independência foram portugueses. Os colonizadores proclamaram a independência. Não houve uma revolta, uma insurgência aqui no Brasil para se libertar da colônia. Não, a colônia proclamou a independência e o Brasil continuou no domínio português e num regime monárquico. Então a independência é muito estranha. E aí também acontece a República e o Machado de Assis não acredita que vai mudar alguma coisa, porque são as mesmas pessoas conduzindo tudo. Dom Pedro foi exilado, mas quem estava em volta dele, os outros estavam ali, Marechal Deodoro, né? Quem assumiu o poder? Agora vamos comentar aqui um pouquinho das obras. Aqui na fase romântica de Machado de Assis eu percebi algumas coisas.
Por exemplo, aqui o Dr. Félix, que é o personagem principal desta obra, para mim ele é um protótipo do Bentinho, Dom Casmurro. Só que é mais disfarçado, né? Aqui, A Mão e a Luva, história romântica do período. Só que nessas obras Machado de Assis, a gente já percebe um diferencial. Não são como as outras obras românticas da época. Ele às vezes dá um desfecho um pouco diferente. O papel feminino nessas obras aqui é bem marcante. Muitas vezes, eu acho que em todas elas aqui, as mulheres é que conduzem o desfecho, o que não era normal. E às vezes o casal que fica no final não é o que parecia que ia ficar. Então ele já subverte algumas coisas aqui, você percebe? Ele tá ainda no estilo romântico e tal, mas a gente já percebe uma diferença. Ele não é como os outros, ele trata as questões de uma outra maneira, né? Aqui eu já falei, né? Para mim o Félix é um protótipo já do Bentinho. A Mão e a Luva, a personagem, acho que Guiomar aqui é bem curiosa, no fim ela pareceu-me um pouco ardilosa. A Helena aqui, para mim é um protótipo da Capitu. Ainda é mais evidente que a Helena é um protótipo da Capitu do que o Félix do Bentinho, mas aquela ambiguidade, aquela faceirice. E aí a Garcia, desses quatro, o que eu menos gostei foi este aqui. Essa obra não me encantou, mas aí, ainda assim a Yaya Garcia ela tem um papel assim bem decisivo também, né? Parece que as mulheres são mais fortes, hein, nessas obras aqui. E dessas outras obras aqui eu já comentei um pouco, Memórias Póstumas eu já falei, Dom Casmurro também. Para mim são as duas melhores dele, né? Não só na minha opinião, na opinião da maioria. Depois dessas duas vem esta. Isaías Jacó, eu adoro essa obra, a narrativa dessa obra é fantástica também. E depois vem essas duas, na minha opinião. Aqui é o último romance do Machado de Assis, ele já tinha perdido a esposa porque ele era super apaixonado por essa Carolina, eles viveram, sei lá, mais de 30 anos juntos. E ela morreu depois, ele viveu assim, de uma maneira muito triste, ia no cemitério toda semana, enfim. E aqui é quase meio autobiográfico, o Aires aqui, a gente pode entendê-lo como Machado de Assis, né? Você percebe que é um romance assim já para se despedir. É bem mais tranquilo, uma visão bem mais contemporizadora, apaziguada das coisas, mas ainda assim é Machado de Assis, aquele modo de narrar e tal, mas o enredo é bem mais tranquilo e tal. E aqui a gente tem a crítica que ele faz ao determinismo, ao cientificismo, todas aquelas pataquadas. Eu falei, ele resistiu, ele não entrou nessa, e aqui a gente vê isso bem claro com o humanitismo, a teoria que ele coloca aqui na boca do Quincas Borba, que ele faz uma sátira, na verdade, a todos aqueles caras que falam de determinismo e tal, principalmente também do Darwin, né? Porque ele fala aqui da superioridade de uns em detrimento de outros. Ele debocha, né? E aí o humanitismo é toda essa teoria que no contexto social uns são melhores que os outros, estão à disputa, ao vencedor às batatas e essas coisas todas, né? Como se fosse um darwinismo social. Ele critica. Uma outra obra que ele critica o cientificismo, né? Algo muito presente, forte, marcante no período dele é O Alienista, aquele famoso conto, se bem que eu acho que é uma novela. Ele percebe assim o que se discute de maneira muito perspicaz e traz e apresenta, e a gente vê o posicionamento dele. Qual é a história? O Dr. Bacamarte vai colocando lá na Casa Verde, amarelo, não sei, e vai classificando todo mundo como louco. Não, ele apresenta o sintoma disso, vai lá. Até que ele percebe que todo mundo tá louco, então ele é louco também. Então depois ele esvazia, ele vê que os critérios dele não são bons, tira todo mundo da casa, liberta todo mundo. Depois ele vai para casa, ele percebe que o louco era ele. Percebe como Machado de Assis tira um sarro dessas questões? Então, é uma outra obra. Então, eu apresentei duas obras aqui, o Humanitismo, Quincas Borba, e o Alienista, em que ele critica o cientificismo da época dele. Então, assim, esse vídeo já está muito longo, eu vou parar por aqui. Eu apresentei como
o fato de Machado de Assis ter vivido naquela época, com todas essas circunstâncias que eu apresentei, como isso aparece na obra dele, considerando o que eu li isso aqui. E eu já também indiquei alguns contos no vídeo sobre contos e o vídeo sobre Dom Casmurro. Toda a minha interpretação, eu apresento duas chaves para interpretar o texto. Ela pode ter traído, não pode ter traído, eu apresento todos os elementos. Então, se você tiver curiosidade, dá uma olhadinha lá. Eu teria muito mais coisa para falar sobre Machado de Assis, mas esse vídeo está longuíssimo. Se vocês tiverem mais alguma dúvida e eu souber responder, vocês por favor deixem nos comentários. Se necessário for, eu faço um outro vídeo, porque esse aqui já está gigante, certo? Então, muito obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever, de curtir o vídeo, de me seguir nas redes sociais, o que eu lido muito, Snapchat, Instagram e Facebook. Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.